Salve galera, mais um dia das nossas vidas e espero que você esteja bem. E hoje nós estamos dando continuidade ao ensino das Escrituras Sagradas no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. O efeito do Evangelho na vida daquele que crê, na vida dos eleitos, daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo e destinados para a glória de Deus. E nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Quanto mais você cavar e cavar, mais preciosidade você vai encontrar no bendito Evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que um ser humano tem, tudo que um ser humano possui é o Evangelho. Tendo o Evangelho, né, aquele que crê, tendo o Evangelho, nós possuímos tudo, tudo, para esta vida e para o porvir, para toda a eternidade. Então, vamos continuar aqui. No vídeo anterior nós falamos, tinha até um título chamado Bebendo a Felicidade. Depois você dá uma olhada lá no canal Peregrinos TV, né? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe o Evangelho. Nós falamos de bem-aventurança, de felicidade, né? E como essa felicidade reside na revelação do Evangelho. Mas continuando aqui, o que o Evangelho, o efeito do Evangelho também nas nossas vidas, hoje nós vamos falar do desfrute que o Evangelho nos dá a respeito da paz, né? Da verdadeira paz que o Evangelho concede a nós. Olha só, então o ser humano ele está em busca dessas coisas. E eu gosto de falar sobre isso, porque no Evangelho de Jesus Cristo nós obtemos todas as coisas que o ser humano procura de fato. Felicidade, paz, contentamento, alegria, satisfação, força para viver, força para encarar o último dia nessa terra, verdadeira esperança, tudo reside no Evangelho. E fora do Evangelho não há nada. Fora do Evangelho é um caos, é deserto, né? E por que nós precisamos falar do Evangelho? Porque eu percebo que muitas vezes, dentro das igrejas, nós não estamos compreendendo o tamanho do Evangelho aplicado no nosso dia a dia e como que ele, de fato, transforma o nosso viver. Então não basta, meus amados, nós lermos aqui se não aplicarmos isso no nosso dia a dia. Né? Então muitas vezes quando eu leio e eu percebo, nossa cara, mas quando eu vou para o meu dia a dia, eu percebo, no meu caso, né, muitas falhas ainda. Né? Eu percebo que eu não estou no patamar da palavra de Deus. Mas eu também não me acomodo nisso, entendeu? Porque o apóstolo Paulo também fala assim, olha, eu não julgo que eu alcancei. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Nós não podemos nos acomodar. Mas eu tenho evangelho, mas eu não tenho paz. Eu estou cheio de ansiedade na minha vida. Não se acomode a isso. Porque o evangelho, ele traz paz. O evangelho, ele nos dá uma segurança tremenda. Então, se você vive uma vida cheia de ansiedade, e às vezes a gente tem essa ansiedade, não se acomode a isso. Senhor, eu quero desfrutar dessa paz. A paz que está na palavra, aqui inspirada pelo Espírito Santo, pregada pelo apóstolo Paulo, eu quero ter ela na minha vida. Então eu me esqueço, eu falhei, eu vou a Deus e peço perdão a Ele. E me achego ao Salvador. Né? E diz assim, olha, vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele continua tratando a respeito da justificação,
Olha, isso é importante. Nós somos considerados justos pela fé. Olha como isso é importante. Presta atenção. Então, crendo no Evangelho, aqui, né, é dessa revelação que vem a nossa paz. Que Jesus Cristo morreu no meu lugar e agora eu sou justo diante de Deus pela fé. E a consequência dessa justificação pela fé é termos paz com Deus. Olha só, eu desfruto de paz com o Todo-Poderoso Deus, que não poupou o seu Filho, no versículo 25, aqui ó, Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue, Jesus, né, e ressuscitou para a nossa justificação. Presta atenção, porque essa revelação crescente na sua vida te fará desfrutar de paz. Então deixa eu te dar um exemplo aqui, você vai fazer uma viagem lá para um cruzeiro lá para a África e você tem que atravessar o Oceano Atlântico. Então o cruzeiro ele é grande, né? E o capitão do cruzeiro é o seu pai. Então você está super seguro, é gigante o cruzeiro, mas e depende, acontece uma tempestade, tem uma boia lá, você pega a boia e salta do cruzeiro, né? Ah, eu saltei do cruzeiro, aí você está totalmente inseguro para atravessar aquele oceano. Por quê? Porque ao invés de você estar dentro do cruzeiro, você cometeu a loucura de pegar sua boinha e no meio da tempestade saltar ali no oceano. Então você está firmando a sua travessia nessa boinha e não no cruzeiro que você deveria estar, né? Então, essa ilustração que eu quero dizer é o seguinte: a nossa paz está firmada em Deus. A nossa paz está firmada na nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. A nossa paz não está firmada nas boias do que acontece com a gente neste mundo, nas boias das circunstâncias. A minha paz não está firmada na minha esposa. A minha paz não está firmada nos meus filhos. A minha paz não está firmada nos irmãos e nas irmãs. A minha paz não está firmada no meu trabalho. A minha paz, onde que eu vou extrair paz, não é em nada a não ser na revelação do Evangelho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Então, eu passo pelos problemas da vida, né? Pelas tempestades da vida, mas há sempre uma paz dentro de mim. É aquilo que eu falo. Paz em meio às guerras. Paz em meio às tormentas. Por quê? Porque a minha paz é a paz que vem de Deus. Por que muitas vezes nós perdemos a paz? Porque eu estou firmando a minha paz em qualquer outra coisa fora de Deus. Entendeu? Ah, agora, putz, eu fiquei... um exemplo, né? Ah, caramba, e agora o que eu vou fazer? O carro quebrou, eu preciso de dinheiro para consertar, eu fiquei no vermelho no banco, aí eu começo a ficar aflito, né? Ou alguma pessoa lá no trabalho tá me pressionando, meu chefe, eu começo a ficar aflito, por quê? Porque a minha paz, eu perco a minha paz de Deus e firmo sobre essas coisas que são absolutamente inconstantes neste mundo. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Por isso que nós precisamos da revelação contínua do Evangelho cada vez maior nas nossas vidas. Paulo ora, olha, que vocês possam compreender a profundidade, a grandeza do que é o Evangelho. Né? Fomos aceitos por causa de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, por sua morte na cruz e ressurreição. Agora eu sou justo diante de Deus porque eu creio
no Evangelho, né? Então, peraí, se eu sou justo diante de Deus e Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai e Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está governando tudo, presta atenção, Ele está governando todas as coisas na sua vida e na minha vida. Ele governa o coração das pessoas, né? As pessoas têm responsabilidades, né, na vida, mas Ele está governando tudo e todos, e todas as circunstâncias estão, de fato, cooperando para o meu bem. Até mesmo esse carro que quebrou aqui. Até mesmo essa aflição que eu estou passando. Jesus diz, olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha lá, ele está falando problemas, dificuldades, com certeza você vai ter. Mas você vai ter um bom ânimo. Eu venci o mundo e nós estamos em Cristo. Ele é o cabeça. Nós fazemos parte do seu corpo orgânico. A vida que flui da cabeça vem sobre todo o corpo. Entende? Então, eu consigo enxergar cada vez mais, à medida que nós nos tornamos cada vez mais maduros em Deus, Deus, por sua graça, me faz enxergar tudo, pela perspectiva dele. Esse problema, a gente vai ler aqui, o problema que eu estou passando está me aperfeiçoando em Deus. O problema não é um fim em si mesmo. Deus está fazendo com que esse problema me aperfeiçoe a minha fé, aperfeiçoe a minha paz. Então, por exemplo, às vezes eu passo por um problema e eu não estou desfrutando de paz. Então Deus está testando a minha fé. Por que Deus precisa testar a fé? Você vai para um mecânico, né? O mecânico ele vai trocar uma peça do carro, ele precisa testar depois se o carro tá bom para você poder ir trabalhar, para você poder usar o carro, né? Se tá firme ali, se a peça encaixou, se tá tudo certo. Então Deus ele vai testando muitas vezes a nossa fé. Às vezes eu falo, nossa, mas putz, não tô bem ainda, né? Eu não tô desfrutando dessa paz, eu tô deixando que os problemas sejam a finalidade da minha vida. Entende? Só que daí o que eu faço? Eu vou para Deus. Eu vou para Deus. Eu confesso a minha incredulidade. Eu confesso o meu pecado. E Deus vai me aperfeiçoando. Ele vai me aperfeiçoando diante de cada capítulo da minha vida. E eu percebo um amadurecimento dessa paz. Por quê? Porque eu me achego a Deus. Porque o Evangelho vai se tornando cada vez maior. E as palavras, elas começam a se encaixar mais na minha alma. Elas começam, essas palavras, elas saltam e elas começam a ganhar um contorno maior na minha vida. Elas começam a ser mais reais, entende? Então não se acomode com ansiedade e viver uma vida ansiosa, né? Para o mundo sem Deus, a ansiedade vai existir. Por quê? Porque ele está solto no mundo, porque ele não tem Deus, porque não tem a revelação do Evangelho, porque não compreendeu, né? Mas nós que fomos chamados, eleitos por Deus, nós temos essa compreensão. Ele diz assim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Temos entrada pela fé a esta graça. Este favor que nós não merecemos, agora nós podemos ter entrada, porque acreditamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Onde está a nossa esperança? Na glória de Deus. O que você está esperando, cristão? Presta atenção, essa é uma pergunta importante.
A minha esperança é a glória de Deus. Eu espero na glória. E a glória de Deus não vai me trazer confusão. Eu espero sempre nesta glória maravilhosa. Eu espero a eternidade com o meu Deus. Eu espero que Ele me aperfeiçoe a imagem e semelhança de seu Filho, a essa estatura do varão perfeito. E não somente isto o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha a revelação deste homem. Não somente isto. Nas tribulações eu me glorio. Para mim, isso aqui, presta atenção no que ele está falando. Eu me glorio nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, nas injúrias, em tudo. Por quê? Porque agora ele está olhando pela ótica da verdade, da fé. O Espírito Santo que reside no apóstolo Paulo também reside dentro de você. Nós precisamos crescer nisso. Essa tribulação, essa dificuldade, aqui ele vai falar assim, nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Meu irmão, olha que grandiosidade é isso. Quando você olha por essa ótica, pelos óculos da fé, do evangelho, você entende, nossa, mas essa tribulação não é o fim em si mesmo. Ela vai produzir algo bom em mim. Você entende? Que maravilhoso! E tudo começa aqui no versículo 1, Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu sou justo pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu entendo a tribulação. A tribulação vai produzir em mim um fruto chamado paciência. Depois ele vai continuar aqui, a paciência, experiência, experiência, esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. O amor de Deus vai sendo derramado nos nossos corações, ele vai confirmando a nossa vocação. Nós nos tornamos maduros. Nós estamos crescendo na graça e na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos torna aptos, até mesmo para ensinar as pessoas, até mesmo para ajudar as pessoas nas suas dificuldades, para ministrar a revelação do Evangelho à medida que esta revelação adentra nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, pela graça de Deus. Eu posso desfrutar de paz com Deus. A minha paz é esse transatlântico que não pode afundar nunca. O meu capitão é Jesus Cristo. Ele é o soberano que morreu por mim, veio na imagem, se transformou em homem, reduziu-se a figura humana. Meu Deus, o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, reduziu-se na figura humana. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado daquela cruz. Ele pagou todo o preço das minhas maldades. Ele me diz, não tenham medo, pequenino rebanho, foi do agrado de Deus dar o reino a vocês. Evangelho! 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 Boas novas, boas notícias. Então eu estou seguro naquele que começou a boa obra na minha vida, pois ele é fiel e justo para completá-la. Ele é o soberano, ele é o Salvador. Ele matou a morte. Ele matou o poderio da morte, ressuscitou ao terceiro dia. Meu Deus, eu estou com Ele. Ele está comigo, Ele nunca vai me abandonar.
Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Olha o poder do Evangelho. Observe, deixe que isso cresça na sua vida e flua de uma forma maravilhosa. O dínamos de Deus, a dinamite de Deus. Meu Deus, a esperança não traz confusão, eu posso ter paz. Deus me ajude no meio das minhas dificuldades, aperfeiçoa a minha fé, Deus. Me ajude a compreender que essas tribulações vão produzir em mim cada vez mais frutos de perseverança, de esperança, de paciência. Senhor, me ajude a entender que essas pessoas que estão me afligindo aqui, essas pressões, essas aflições estão me aperfeiçoando no Senhor. Ah, Deus, eu sou um vaso de barro, mas o teu fluir está dentro de mim, a tua essência preciosa, eterna, imaculada está dentro de mim. O Senhor está me aperfeiçoando, Deus. Se for necessário quebrar esse vaso e formar um vaso ainda mais aperfeiçoado, faça isso. Mas me dê essa revelação cada vez maior, Deus. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. E eu sei que Deus tem, porque Ele já provou ao ter entregue o seu Filho na cruz do Calvário. Ele já provou o seu amor por mim. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me abandonar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, beba dessa fonte inesgotável de vida. Se você não conhece o Evangelho, aqui está o sentido da vida. Aqui está a eternidade. Aqui está a salvação em Cristo Jesus. Deus te chama. Amém? Felicidade, alegria, esperança é tudo o que eu preciso e tudo está em Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos! Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos juntos e conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Amém. Fica na paz. Abraço.